Olá, 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 meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos lá, então, vamos seguir com as nossas aulas aqui de língua portuguesa. Opa, peraí que eu bati tudo aqui, Deus o livre, vamos lá, vamos lá. Então, gente, olha só, seguindo aqui os nossos estudos, nós já falamos, então, bastante de preposições e agora vamos trabalhar um pouco, então, com as conjunções. Mais uma classe gramatical aí, muito, muito, muito importante, tá? O bom é que, assim, ó, de uma certa forma, a gente acaba trabalhando com conjunções em mais de um momento. A gente acaba trabalhando na parte de conjunções, propriamente dita, né? E a gente trabalha também essa parte de conjunções lá na partezinha de orações, tá? Então, você vai ver assim, ah, mas está repetindo, Dani. Na verdade, não é que esteja repetindo, né? É que ela aparece nas duas cocitas, tá? Por enquanto, a gente quer focar um pouquinho mais na conjunção e não na oração em si, tá bom? Deixa só o prof compartilhar a tela aqui com você. Deixa eu ver se eu consigo dar uma iluminada melhor aqui, pessoal, que tá bem escuro isso aqui hoje. Peraí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Opa, peraí. Deixa eu ver. Opa, acho que deu uma iluminada. É, mas aí fica o negócio ali do meu óculos, ó. Tá, deu uma iluminadinha aqui. Beleza, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Esse prof de vocês é meio louco, né? É, tudo bem, vamos lá. Gente, então, vamos começar a partezinha de conjunção. Cadê? Compartilhar. Aqui, muito bem. E o meu rostinho fica aí do lado para não atrapalhar. Então, vamos lá. Gente, o que que é uma conjunção? O que que é uma conjunção? Conjunção. Então, conjunção, pessoal, é uma palavrinha que serve para unir, né? Unir termos e orações, tá? Principalmente orações, tá? Então, na verdade, ó, a conjunção é uma palavra invariável que une orações ou termos semelhantes, ou seja, aqueles termos de mesma função sintática, tá? Bom, quando eu digo que uma conjunção é um termo invariável, você já lembra, né? O que quer dizer invariável, Dani? Invariável é que o termo não varia. Lembra disso, né? O que quer dizer, o termo ele não varia? É que ele não se modifica, pessoal. É sempre da mesma forma. Então, por exemplo, olha só, a palavrinha e. A palavrinha e é sempre e, não é is, né? Então, tu vai dizer, mas existe a palavra is com x? Claro que existe, tá? Mas eu estou falando do nexo aditivo e, só tem o ezinho. Vamos pegar um outro exemplo, a palavra mas. Existe mases? Não existe mases, é só mas, né, pessoal? Tá? Vamos lá, quando eu pego, por exemplo, a palavra embora. Ó, existe emboras, tu não, né, estivesse, vamos lá, falando a verdade, emboras tu, não, né, gente, não existe, tá? Então, é só embora. Essas palavrinhas são invariáveis. Então, a conjunção é uma classe gramatical invariável. Lembra disso, tá bom? Muito bem. E que serve justamente para unir termos ou unir orações. Dani, tem um probleminha aqui. Qual é o probleminha? Eu não lembro o que que é uma oração. Então, vamos relembrar aqui rapidinho, pessoal. Ó, oração é uma frase com verbo. É uma frase com verbo. Tá? Lembrando, né, pessoal? Na verdade, é verbo ou locução verbal. Tá? Então, oração, uma frasezinha com verbo ou com uma locução verbal. E aí a conjunção serve justamente para isso, né? Ela vai unir termos, tá? Ou unir orações, principalmente orações, tá? Mas podem ser termos semelhantes, de novo, né? Ou seja, termos de mesma função sintática. Dani, como assim? Vamos lá, olha só, exemplos. João e Sérgio são grandes empreendedores. Pessoal, se eu perguntasse, vamos desenhar bastante aqui hoje, ó. Se eu perguntasse assim, ó, quem é que é grande empreendedor aqui? Resposta seria João e Sérgio. Eu sei que nós ainda não estudamos essa parte da análise sintática, mas isso aqui a gente chama de sujeito.
sujeito, tá? Famoso ser que pratica a ação do verbo. Quem está praticando a ação verbal aqui é justamente o João e o Sérgio, certo? Então, eles fazem parte do sujeito da oração. Como dentro do meu sujeito eu tenho dois núcleos, ó, eu estou adicionando esses dois núcleos. Então, percebe que a conjunção, vamos colocar aqui, ó, a conjunção aditiva e, ela está unindo justamente, ó, termos semelhantes, que são termos de mesma função sintática, ou seja, núcleo do sujeito e núcleo do sujeito, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu não posso pensar que a conjunção está unindo orações. Não, aqui ela está unindo termos semelhantes, porque eu só tenho uma oração aqui, né? Que é justamente João e Sérgio são grandes empreendedores. Eu sei que tudo isso aqui constitui tão somente uma oração, porque eu tenho tão somente, ó, um verbo aqui. Tranquilo? Agora, olha a diferença, tá, pessoal? Ó, João é pernambucano e Sérgio é cearense, tá? Então, percebo que nós temos o E aqui, unindo, né, termos, só que agora esses termos vão um pouquinho mais além. Eu estou unindo aqui orações. Dani, como é que eu sei disso? Vamos lá, olha só, gente. Eu tenho primeiramente aqui, ó, tá? João é pernambucano, e depois eu tenho aqui, ó, Sérgio é cearense. Então, percebam que eu tenho aqui uma oração, eu vou chamar de oração 1, e aqui eu tenho uma outra oração, que eu vou chamar de oração 2. Dani, como é que eu sei que eu estou diante de um período aqui formado por duas orações? Gente, porque eu tenho aqui um verbo e aqui outro verbo. Então, eu tenho, né, duas orações. Certinho? Qual é o sujeito da primeira oração? Quem é que é pernambucano? João. João é o sujeito da primeira oração. Sérgio é o sujeito da segunda. Mas agora o ezinho, percebe, né? Que o ezinho, ele serve para isso aqui, ó. Vamos lá, vou até trocar de cor aqui agora para gente. Ó, o ezinho, ele serve justamente para unir a oração 2 à oração 1. Então, ele está unindo orações. Essas orações aqui, a gente chama de orações coordenadas entre si, tá? Porque elas estão justamente num processo de coordenação. Dani, como assim um processo de coordenação? Vamos lá, gente. Eu sei que é um monte de informação hoje, né? Tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala em orações coordenadas, que a gente diz aqui, ó, então são orações coordenadas entre si. Então a oração 1 e a oração 2 estão no processo de coordenação. Quando aparece essa palavrinha aqui para gente, coordenação, tá? Vocês vão ler nos livros o seguinte: é que as orações elas são sintaticamente independentes, tá? Então, sempre que aparecer um processo de coordenação, é que as orações que ali estão, elas são sintaticamente independentes. Dani, como assim? A oração 1 vai ter sujeito, verbo e complemento. A oração 2 também vai ter sujeito, verbo e complemento, ou seja, ela vai ser uma estrutura sintática completa. De uma maneira mais grosseira, a gente poderia dizer que a oração 2 não precisaria da oração 1 para existir. Eu poderia falar só João é pernambucano. Eu poderia falar só Sérgio é cearense, mas não. Eu quero colocá-las, né, as duas ali, tá, numa ordem, né? Eu quero ordená-las entre si. Então, a gente coordena as orações. Por isso que a gente chama de coordenadas, tá, gente? Mas a característica é essa, tá? Quando eu tenho orações coordenadas, é porque elas são sintaticamente independentes. Vamos pintar aquilo ali? Vamos pintar com verde-limão, para ficar bem destacado para você, tá? Então, ó, falou em coordenação, tu tá falando da independência entre aquelas orações, tá? Lembra disso. Tranquilinho? Sem problemas? Muito bem. Então, essa é a ideia básica das conjunções, tá, gente? Só que, vamos lá, só existe um tipo de conjunção? Não, muito pelo contrário, tá? Existe, né, as chamadas conjunções coordenativas, justamente porque elas vão estar num processo de coordenação, e também existe as subordinativas, porque daí elas vão estar num processo de subordinação, que a gente vai falar um pouquinho mais além. Vamos começar justamente falando, então, das coordenativas, tá, pessoal? Mas, nesse momento agora, tá, eu deixo aqui para você tirar um printzinho da tela, tá? Vai lá, tira o printzinho da tela. Fechou? Tira com o prof aqui também, ó. Né? Vou fazer que nem o rapaz lá da piscadinha lá do Big Brother. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente, tranquilo? Deixa eu limpar aqui. Limpamos.
tá? E vamos aqui para a próxima telinha, tá? Gente, olha só, para terminar essa partezinha, essa primeira parte aqui, tá? De conjunção, e depois a gente entra nas classificações, vamos só falar um pouquinho rapidinho aqui da locução conjuntiva. Você já sabe muito bem, né, o que que é locução, tá? Então, mas sempre que aparecer, a gente vai dar aquela revisada esperta. Então, olha só, gente, o que que é uma locução conjuntiva? São duas ou mais palavras empregadas com o valor de conjunção. Então, por exemplo, o e é uma conjunção. Agora, se bem que é uma locução conjuntiva, tá? O e é uma conjunção, mas o a fim de que é uma locução conjuntiva. Ainda que, à medida que. Por quê? Porque elas têm o valor de conjunção. Grosseiramente, eu posso dizer que são conjunções, mas é que, como elas são formadas por mais de uma palavrinha, nós chamamos de locução conjuntiva, tá, gente? Mas é absolutamente, aspas, a mesma coisa. Ela tem o mesmo valor. Deixa eu botar um pouquinho para baixo, nossa, tá? Ela tem o mesmo valor de uma conjunção, tá? O mesmo valor de uma conjunção. Então, tá? Lembra, conjunção, uma palavrinha. Locução conjuntiva, mais de uma palavrinha. E aí nós temos a classificação das conjunções, né? Tá? Só que o que que acontece, né, gente? Para que tenhamos, olha só, tá? Olha o textinho. Para que tenhamos um bom domínio sobre o estudo das conjunções, é preciso também estarmos bastante atentos às relações lógico-discursivas por elas estabelecidas. Olha que coisa bonita, né? O gramático vai lá e coloca relações lógico-discursivas por elas estabelecidas. Pessoal, vamos lá, os valores semânticos. Semânticos. As relações de sentido. Relações de sentido, de significado, e assim vai. Por quê? Porque a conjunção ou a locução conjuntiva, ela tem essa finalidade, né, de unir termos, unir orações, tá? Mas ela já traz em si um valor semântico, uma carga semântica. Então, por exemplo, o e, ele é classicamente adjetivo, o mas, adversativo, classicamente, né? O embora, concessivo, o se, condicional, tá? O caso, também condicional, tá? O porquê pode ser explicativo e pode ser causal, enfim, né? Então, o nexo, a conjunção, ele já traz uma carga semântica, ele já carrega uma carga semântica. Por isso que é muito importante que nós lembremos, de fato, quais são os valores semânticos de cada uma das conjunções. Até porque isso aqui é questão, né, vamos lá, mais do que batida em provas, né, de vestibular, de concurso público, qualquer prova de língua portuguesa, tá, cai alguma coisa relacionada à conjunção, porque normalmente cai alguma coisa relacionada a orações, tá, gente? Então, é de extrema importância que você lembre das conjunções. Para produção textual, você vai fazer muito uso, vai ter que fazer uma variação das conjunções, não pode ficar utilizando sempre as mesmas, tá? Então, a gente vai aprender isso e, claro, né? Vamos lá, de novo, não basta decorar as conjunções, tá? Você tem que entender também as particularidades que algumas palavrinhas trazem. Nós temos aqui, pessoal, muitas palavras polissêmicas, aquelas palavrinhas com mais de um sentido, mais de uma acepção, que podem, inclusive, mudar de categoria em termos do valor semântico. Então, eu tenho, por exemplo, o e. A gente sabe que o e, ele é classicamente aditivo, mas você sabia que, dependendo da situação, a gente pode transformar esse ezinho numa conjunção adversativa, indicando oposição? Pois é, então a gente tem que estar ligado nessas particularidades. E nós vamos ver isso certamente aí na sequência das nossas aulas, tá bom, gente? Eu espero que você tenha gostado, tá? Nos vemos, não para os teus estudos. Até lá. Tchau, tchau.